Hoje eu vou introduzir o conceito de integral definida, tá? Agora, a aula de hoje vai ser só para apresentar o conceito, ver se vocês entendem o conceito e as propriedades a ele relacionadas, ou seja, as propriedades decorrentes desse conceito, tá? Então, vou fazer um passo a passo até chegar na definição da integral definida. Então, você precisa entender todos os passos que serão apresentados aqui para entender bem direitinho o conceito. Deixa eu trocar o aqui. Então, o primeiro conceito é o conceito de partição de um intervalo fechado. Então, começa com a seguinte definição. Seja A e B números reais, com A menor que B, N o número natural e P igual a x0, x1, xn, uma N mais uma upla em Rn mais 1. Por quê? Porque, observe, x0, x1, tá? Pertence a quem? Ao R2, tá? É um plano, é um par ordenado. x0, x1, x2 pertence ao R3, que é o R, cartesiano R, cartesiano R. E assim por diante. Então, x0, x1, xn pertence ao Rn mais 1. Uma N mais uma upla, tá? Dupla 3, tripla, dupla 2, tripla 3 e assim por diante. Quádrupla são 4, tá? Nós dizemos que P é uma partição do intervalo fechado AB quando o A é o x0, o x0 é menor que x1, assim sucessivamente menor do que xn, e o xn é o B, tá? Então, isso é uma partição do intervalo AB. Por exemplo, exemplo bem simples, tá? Se você pegar essa N upla aqui, ó, 0, 1, raiz quadrada de 2, tá? 3, π, e o 4, tá bom? E o 4, você pegar esses números aqui, tá? Isso aqui é uma partição, P igual a isso aqui, é uma partição de quem? Do intervalo 0, 4, tá? Por quê? 0 é menor que 1,
que é menor do que raiz de 2, que é menor do que 3, que é menor do que π, que é menor do que 4. Correto? Tá? Então, isso aqui é uma partição desse intervalo. Tá? Graficamente, o que é uma partição? Você tem o quê? Você tem um intervalo AB, tá? AB. Uma partição é algo assim, ó. O A é o x0, aí você tem o x1, aí você tem o x2, aí você tem o x3, aí, por exemplo, você tem o x4 aqui, você tem o x5, e aqui, digamos, você tem o B, que é o x6. Então, é uma partição com n igual a... Aqui é o caso em que o n é igual a quê? A 6. Entendido? Tá? E dada uma partição de AB, e dada uma partição P igual a x0, x1, xn, de AB, dados uma partição x0, x1 de AB e o número de 1 até n, tá? Dizemos que o intervalo xi menos 1, xi, esse intervalo fechado, é um subintervalo de P. E seu comprimento, o comprimento desse intervalo é denotado por ΔX. Tá? Assim, ΔXi é positivo, tá? Para cada i, né? O ΔXi é positivo por causa disso aqui, que é igual a quê? Que é igual a xi menos 1. Tá? Tá? A norma de P, e o que é a norma da partição? A norma de P, dada uma partição P, é o número real, denotado por isso aqui. E dado por quem é a norma de P? É o máximo dos números desse conjunto. ΔX1, ΔXi.
Tá? É o maior desses números aqui. É o maior desses valores. Tá? Vamos dizer assim, é o máximo. É o maior dos valores. Entendido? Isso é a norma de uma partição. É o maior desses valores aqui. Por exemplo, para P igual a... Vamos pegar isso aqui, esse exemplo, ó. 0, 1, tá? 0, 1, raiz quadrada de 2. Para P igual a 0, 1, raiz quadrada de 2, 3, π e 4, partição, nós sabemos que é uma partição de quem? De 0, 4. Quem é a norma de P? Quem é? Qual é o maior dos subintervalos? É o intervalo 0, 1, 1 raiz de 2, raiz de 2, 3, 3π ou 4. Qual é o maior desses valores? Qual é o maior? Ó, olha o que é a norma de P, ó. É o comprimento do maior dos subintervalos. Qual é a medida? 1 menos 0, 1. Até agora é 1. Raiz de 2 menos 1 menor que 1. 3 menos raiz de 2 maior que 1, não é? Π menos 3 menor que 1. 4 menos π menor que 1 também. Então, quem é a norma de P? Quem é a norma de P? 3? Olha, presta atenção, cara. Presta atenção aqui. Quem é o delta xi? Não, o delta xi não é um intervalo. O delta xi é o comprimento do intervalo xi menos 1, xi. Xi menos 1, xi. Tá? É 3 menos raiz de 2. Isso é a norma de P. É o comprimento do intervalo xi menos 1, xi. Hã? Não, mas não precisa do módulo não, porque isso aqui é sempre positivo. Porque para ser partição, tem que satisfazer isso. Tá? Então, você tem, cada intervalo desse é um subintervalo de P e seu comprimento é denotado por delta xi. Assim, quem é o delta xi? xi menos 1, tá? E a norma de P é o maior é o maior dos comprimentos. Olhando para cá, a norma de P, ó, essa figura diz que quem é a norma de P? Quem é? Essa aqui. Quem é a norma de P aqui? É o quê? x5 menos x4, que é o maior dos comprimentos. Tá? Norma de P. Observe o seguinte, ó. Se você tem uma partição, nós dizemos que uma partição é fina quando a sua norma é um número próximo de 0 relativo ao comprimento do intervalo. Portanto, se uma partição é fina, isto é, se a sua norma é próxima de 0, é porque essa partição tem muitos subintervalos e todos eles são muito pequenos.
Porque a norma é o comprimento do maior dos subintervalos. Então, se a partição tem norma próxima de zero, para isso acontecer, é necessário que a partição tenha muitos subintervalos, todos eles bem pequenos, bem finos. Certo? Vocês concordam comigo? Tá. Tá bom? Tá. E para tornar isso útil, eu preciso de um conceito. Que é o seguinte. Sejam A menor que B, A e B números reais, com A menor que B, P igual a x0, x1, xn, tá? Uma partição de AB, não preciso do 1 aqui, partição IP, partição de AB. Tá? Nós dizemos que C1, CN, números reais, tá certo? C1, CN, são coeficientes, de P quando o CI pertence ao intervalo xi menos 1, xi, que é esse intervalo, xi menos 1, xi, qualquer que seja I de 1 até N. Tá? Então, para ser partição, para ser coeficiente, tem que ser assim, ó. Você tem que ter essa configuração aqui. Está aqui o intervalo AB. Aí você considera uma partição x0, x1, x2, x3, x4, x5 e aqui o x6 de AB. Então, C1, C2 são coeficientes CN, quando o C1 está aqui dentro, C2 está aqui dentro, C3, C4, C5, C6. Então, quando cada CI pertence a um intervalo xi menos 1, xi. Tá? Então, só são coeficientes da partição quando isso aqui acontece. E o que há de interessante aí? Tá? O que há de interessante com isso? Aí eu vou começar aqui, ó. Sejam A e B números reais com A menor do que B, N um número natural, vírgula, P igual a x0, x1, xn, uma partição de AB,